Olá pessoal, hoje eu quero trazer para você um tema de comunicação, né? O poder da comunicação de alto impacto na liderança. Uma das grandes dificuldades que nós percebemos hoje nas pessoas é essa capacidade de liderar. Às vezes o líder fala uma coisa e sua equipe entende outra totalmente diferente. Então é nisso que a gente vai aprofundar hoje. Eu sou Gregório Ventura, mentor, e quero te convidar para assinar o meu canal do YouTube para que você possa ter os meus vídeos exclusivos toda semana, vídeos novos, está bem bacana. Bom, como eu disse para vocês, uma das grandes dificuldades que a liderança tem é às vezes te falar algo e sua equipe entender. Ela diz, poxa, eu já expliquei 1000 vezes e a minha equipe não entendeu. Olha, eu já falei, expliquei para o pessoal que era para fazer desse jeito e ele fez de outra maneira ou não fez, né? Levar as pessoas a este compromisso passa por um bom processo de comunicação, por uma comunicação de alto impacto que vai ajudar as pessoas a entenderem aquilo que o líder está falando. Então o líder precisa saber sim se comunicar, porque afinal de contas quem não se comunica se estrumbica, né? Já dizia o velho guerreiro Chacrinha. Bom, pessoal, uma das coisas que eu digo, já pode ter acontecido inclusive com você isso. Você chamou o seu colaborador para passar para ele uma tarefa, e você diz, olha, eu quero que você faça isso, faça aquilo, dessa e dessa forma. Seu colaborador fica lá, uhum. Mas no fundo, no seu diálogo interno, ele está dizendo assim, ah, eu não vou fazer, não, você já me pede de novo, porque só eu que tenho que fazer isso, né? Ou seja, no final das contas, ele vai sair dali e ele vai acabar não fazendo aquilo que o líder deseja. Então, alguns pontos chaves dessa comunicação. A primeira questão é escutar a equipe, fazer uma pergunta, ajudar a equipe a resolver problemas, né? Pôr ela para pensar. Então são todos pontos fundamentais. Isso tudo através da criação de rapport. Rapport é essa capacidade de gerar empatia no outro, né? Ou seja, de entrar em empatia com o outro, né? Rapport é essa capacidade de espelhamento com o outro, né? Ou seja, que o liderado sente que o líder, né, está com ele, que ele pode confiar naquele líder, né? Através de quê? Através de uma boa conversa, através da abertura de uma boa comunicação, né? Então, quando um líder chama um liderado para conversar, quando o líder procura um liderado para passar uma tarefa, para corrigir um comportamento, é fundamental fazer rapidamente esse rapport, né? Falar o nome desse liderado, né? Fazer um quebra-gelo, tudo isso você vai criando rapport, se espelhar, perguntar de algo, né, que talvez tenha a ver com a família, com algo pessoal, com algo que é importante para aquele liderado. Então isso daí, essa geração de rapport é fundamental no primeiro contato. Mas eu vou ensinar para você um modelo, uma ferramenta que é chamada modelo Eigen, né? Ou seja, de Gerard Eigen. Esse modelo se baseia nisso que eu expliquei para vocês, na capacidade de escuta, de colocar o outro para pensar, de empoderar a sua equipe, acreditar que sua equipe sim tem condições, né? E que aquela pessoa que está conversando com você nesse processo de comunicação tem condição de realmente colocar em prática aquela ideia a partir daquilo que ela ajudou, né, você na conversa a gerar. Então, o modelo Eigen é baseado em 3 pontos. O primeiro, na conversa, é você, de fato, saber se a pessoa entendeu o problema, entendeu a situação, né? Ou seja, o primeiro ponto da conversa que eu chamo de pontuar o que realmente está acontecendo na situação. O segundo ponto da conversa é o que seria ideal naquela situação. Como que aquilo seria ideal, né? O ponto ideal é chamado ponto B, né? Ou seja, o que eu quero mudar naquela situação que está ruim, que não está legal. E o terceiro ponto da conversa tem que dirigir para uma ação, para uma estratégia, para algo concreto, para que aquela comunicação saia dali, a pessoa saia dali com uma ação, com um compromisso, né? Ou seja, ela entendeu a situação, ela sabe o que ela quer, ela sai com ação, ela sai com compromisso. Então, tudo isso é uma comunicação de alto impacto, através de uma ferramenta simples que você pode usar ali numa conversa individual com seu colaborador, pode usar numa conversa com a equipe. Então, digamos assim, a pessoa chegou lá para você, ela trouxe um problema para você. Ah, está acontecendo isso e isso no meu setor, isso no meu departamento, e aquilo virou um problema. A primeira coisa que você faz, né, depois de fazer o rapport, é perguntar para a pessoa, explique-me melhor o que está acontecendo nessa situação. Né? Como é que você percebe essa situação? Né? Quais são os pontos fundamentais dessa situação? Como os outros percebem esta situação? Né? Ou seja, para fazer ele enxergar o problema a partir do ponto de vista das outras pessoas, seja os seus colegas de trabalho, seja fornecedor, seja cliente, né? Seja o seu próprio líder. Então aí você faz com que ele pense sobre o problema. Primeiro, isso ajuda que ele entenda o que ele está te falando, porque muitas vezes o colaborador chega aí
vomita o problema na gente, essa é a verdade, né? No líder, né? A expressão da palavra é essa mesmo, ele entrega o problema para a gente, aí você começa a inverter, você começa a devolver o problema para ele, tá? Então, esse é um ponto fundamental. E também, né, você, enquanto líder, entende melhor o problema para você não ir dando respostas precipitadas, tá? Aí, ok, ficou clara a situação para ele, para você. O segundo ponto, né, é, de fato, você perguntar para ele qual seria a situação ideal, né? Ou seja, quais são os objetivos para resolver aquele problema, né? Os objetivos estão claros, a situação ideal, como que poderia ser a nova situação, como ele gostaria que fosse a nova situação, para ele ter claro o que, que ele quer, né? Para ter claro qual é o objetivo, quais são os ganhos também, né? O que, que você ganha, quais são os benefícios, né, dessa situação estar resolvida. E o terceiro ponto é como então resolver a situação. Aí já é uma pergunta de estratégia, de ação, para que aquela conversa ela saia com um ponto-chave, né? Para que aquela conversa saia com uma ação, com um compromisso, não fique aleatoriamente, né? E aí sim, o seu colaborador vai participar com você da solução da questão. Principalmente aqui, você pergunta para ele, né? Como você acha que essa situação pode ser resolvida, né? De que forma que podemos resolver essa situação? Qual é a estratégia mais adequada, né? Quando que você pode fazer isso? Qual o seu grau de comprometimento de 1 a 10 em resolver essa situação? Como se você montasse um pequeno plano de ação. É uma conversa que muitas vezes pode ser feita no corredor, pode ser feita na sala do seu escritório e pode ser feita em equipe. Você pega 3 papéis, traça, né, com a sua equipe, que sua equipe está falando que está com um problema. Qual a situação ideal? Qual a situação desejada e qual a estratégia de ação. O que você não pode é misturar as fases, né? Cada fase, né, deve ser feita e você tem que mudar de conversa, a sua comunicação tem que mudar de fase sempre que você sentir que aquela fase já passou. E aquela conversa ela se torna produtiva, se torna um diálogo produtivo, uma comunicação eficaz e vai ajudar você como líder a ajudar o seu colaborador, a sua equipe a pensar, a encontrar estratégia, né? A entender aquilo que você quer, a entender qual é a melhor solução, a participar disso. E aí, de fato, você vai ver que as coisas vão caminhar e vão fluir muito melhor. Isso é uma comunicação de alto impacto, é uma estratégia bacana para que a sua equipe e você possam andar alinhados e juntos possam conquistar a estratégia. Um grande abraço, eu sou Gregório Ventura, mentor.